Essa é uma questão da prova de Ciências da Natureza do Enem 2019. Se você pegar a prova amarela do segundo dia, é a questão 122. É uma questão que aborda, né, transmissão de calor através de um isolante térmico, né, é uma questão de calorimetria. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K, à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente interno, externo e o interior, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Isso é uma equação que vou até mostrar ela aqui de antemão, né? O fluxo de calor, né? A troca de calor entre o ambiente interno e externo ao longo do tempo, né? Então, isso aqui é calor pelo tempo, a rapidez com que se troca calor entre o ambiente interno e externo, é proporcional à condutividade K, à área das faces do recipiente e a diferença de temperatura. Então, está aqui, ó, uma condutividade, a área das superfícies do recipiente e a variação de temperatura, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Está aqui a espessura. Então, essa é uma equação que tem aí na teoria da física e a gente vai usar para resolver essa questão. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, A e B, e aí vem as dimensões, o recipiente B é um pouquinho maior, de faces de mesma espessura, opa, espessura não é problema para mim, porque é igual. Uma estudante compara suas condutividades térmicas, constante A e constante B, inclusive é o que ele pede aqui. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius. Então, esses gelos eles não vão trocar calor para ter variação de temperatura. A troca inicialmente aqui é apenas para que o gelo se derreta. Ele derrete sem ter variação de temperatura, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, então o intervalo de tempo também não é problema, é igual nos dois casos, ela abre os recipientes, ambos, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo. Então, não tem variação de temperatura mesmo. A diferença de temperatura entre um ambiente interno e externo vai ser igual. Também é outra grandeza que não vai ser preocupante para mim. E verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que fundiu no recipiente A. Como o material é o mesmo e a do recipiente B foi o dobro, isso indica que o recipiente B permitiu uma troca de calor que foi o dobro da de A. Então, a troca de calor do recipiente B foi o dobro da troca de calor do recipiente A. E aí ele pede a razão entre as constantes. E aí vem as alternativas. Bem, se a mudança de temperatura não é problema para mim, uma vez que o gelo se mantém a 0 graus Celsius. A diferença de temperatura entre o ambiente interno e externo, constante. Espessura não é para mim, problema para mim, porque ele falou que é a mesma espessura. O fluxo de calor aqui eu já determinei, né? O tempo é igual. Então, a quantidade de calor trocada pelo recipiente B é o dobro da trocada pelo recipiente A. Então, as duas grandezas que eu preciso são as constantes, que é o que ele pergunta, e as áreas superficiais dos dois recipientes. Então, ele dá aqui as dimensões, mas não dá a área. Então, minha primeira e maior meu primeiro trabalho e o maior trabalho, inclusive, dessa questão é determinar essas áreas superficiais de dois recipientes com dimensões diferentes. Um é 40, 40, 40, recipiente A, e o outro 40, 40, 60, recipiente B. Qual é a área dessas 6 faces dessa caixa? 6 faces, uma na frente, uma atrás, uma à direita, uma à esquerda, uma em cima, uma embaixo. Né? Como as áreas são todas iguais, são 6 faces iguais 40, 40, basta determinar a área de uma delas, 40 vezes 40 é um quadradinho, e multiplicar por 6. Então, a área do recipiente A, né, que é essa caixa aqui, será 6 vezes 40 vezes 40. 40 vezes 40, 1.600. 4 vezes 4, 16. Mais 2 zeros, né? 1.600. 1.600 vezes 6, 9.600 centímetros quadrados.
O pessoal às vezes se preocupa com esses centímetros quadrados, por não ser unidade do sistema internacional, mas vocês vão ver que não tem problema neste exercício deixar centímetros quadrados, não. O recipiente B. O recipiente B tem duas faces menores, 40 por 40, dois quadradinhos, e quatro faces, uma na frente, uma atrás, uma em cima e uma embaixo, um pouco maior, 60 por 40. Como que eu determino as áreas, a área total dessas faces desse recipiente? Tem que somar essas duas 40 por 40 com 4 60 por 40, né? Então a área está aqui, ó. 2 vezes 40 por 40, que é a face direita e a face esquerda, mais 4 vezes 60 por 40, que são 4 faces. A de cima, a de baixo, a da frente e a de trás. 40 por 40, 1.600, vezes 2, 3.200. 60 vezes 40, 2.400, vezes 4, dá 2.400 vezes 2, 4.800, vezes 2, 9.600. 9.600 mais 3.200, 12.800. Mesma unidade, centímetros quadrados. Agora eu vou para a comparação entre os fluxos de calor. E eu parto da informação que ele deu aqui. Ó. Como a massa de gelo que se fundiu em B foi o dobro da que se fundiu em A, o fluxo de calor de B é o dobro do fluxo de calor de A. Substituo no fluxo essa equação. Então, fluxo de calor de B, condutividade térmica de B, área de B, variação de temperatura entre um ambiente interno e externo, espessura. Duas vezes, né, porque eu peguei lá da informação, constante do recipiente A, área de A, diferença de temperatura ambiente interno e externo, espessura. Variação de temperatura não é preocupante, por cancela. Espessura não é preocupante, cancela. Então eu tenho aí que a constante B vezes a área de B, 12.800. Variação de temperatura e espessura, cancelou. Isso é igual 2 vezes constante A, área de A, 9.600. A diferença de temperatura e espessura cancelou. Né? Aqui, como ele quer QA e QB, eu passo a constante B para lá e o 9.600 para cá. E posso ir simplificando. Então, constante A sobre constante B, passei a constante B para cá, né? 12.800 dividido por 2 vezes 9.600. Simplifica aqui, constante A sobre constante B, isso aqui vai dar uma dízima periódica, né? Vai ser 0,66666, né? No caso, fazendo essa continha, né? 2/3 vai dar 0,6666. A nossa resposta é a letra B. A questão em si, ela não é muito difícil. Agora, essa teoria aqui de condutividade térmica, ela não é muito abordada no ensino médio. É uma teoria que não é muito... os professores, muitas vezes, passam muito rapidamente por esse assunto. E outro detalhe importante, haja conta, né? Pelo amor de Deus, você tem que fazer continha para lá, para cá. No mais, a questão não é muito difícil, desde que você tenha esse conhecimento da teoria, ok? Se curtiram aí a resolução, não esqueçam de clicar no sininho aí para acompanhar nossas publicações. Até a próxima, pessoal!